Oi, pessoal, vamos para a dica do dia. Vamos analisar agora os energéticos. Eita, os tão famosos energéticos que normalmente se associa o seu consumo para que algumas pessoas se mantenham acordadas, principalmente nessa época de vestibulares, ou associadas, por exemplo, à ingesta de bebida alcoólica. E é muito interessante que a gente faça esse debate aqui, tá? E eu gostaria que você, jovem que está assistindo, pudesse refletir sobre o que significa esse consumo em excesso, em demasia ou de maneira rotineira dos energéticos. Eu quero que vocês olhem essa imagem, é uma imagem bem interessante. É uma imagem que faz o comparativo entre uma estrutura que é já sabiamente considerada nociva, que é a Coca-Cola, com uma estrutura que é considerada aí algo mais comum, que é o energético. Se você perceber, a quantidade de cafeína do energético é estupidamente maior se comparada à Coca-Cola, e a quantidade de açúcar é praticamente aí igual, porque existem energéticos que chegam aí a 30, 35 gramas de açúcar. Aí você diz, caramba, então o que isso significa do ponto de vista da nossa saúde, né, Aaron? Significa o seguinte, a energia que a gente espera ao ingerir o energético está lá claramente demonstrada que é proveniente do açúcar. Então a principal fonte de energia do energético é o açúcar. Para vocês terem ideia, em termos recomendados, o limite máximo para uma pessoa adulta que tem aí uma dieta de 2.000 calorias é que a gente tenha no máximo 50 gramas de açúcar ingeridos por dia. E o limite que é considerado ideal, obviamente que não traria consequências devido a uma ingesta excessiva de açúcar, seria de 25 gramas. Eu, cara, peraí. Está dizendo então que se eu ingerir somente um energético, eu já vou estar superando a quantidade de açúcar correspondente àquilo que seria o ideal por dia? É, não só o energético, como também a Coca-Cola. E você sabe, eu não preciso nem comentar todos os malefícios que o açúcar traz em relação à questão dos danos aos dentes, aos ossos, porque você sabe que na metabolização do carboidrato você produz substâncias ácidas que vão fazer com que a estrutura da hidroxapatita comece a sofrer um processo de desgaste, a questão do sobrepeso, da obesidade, a associação cancerígena mutagênica que o açúcar traz. Então tudo isso é uma análise bem interessante para ser feita. Se você perceber, aquele açúcar que não é uma caloria vazia associada a frutas, verduras, legumes, ela não tem consideração em relação a um limite específico. Ela se adere a uma questão nutritiva. Mas esse açúcar de caloria vazia que o energético que a Coca-Cola dá é algo que a gente não consegue nem imaginar do ponto de vista de algum tipo de nutrição que ela venha trazer. E aí eu gostaria que vocês olhassem agora. Para vocês entenderem, além do açúcar, que obviamente está presente no energético, você também tem a cafeína. E a cafeína é responsável por esse estímulo, né? E esse estímulo, essa condição onde a gente fica mais ativo, também é adicionada a um aminoácido que a gente produz no nosso corpo, que é encontrado em peixe, frutos do mar, que é chamada taurina. Apesar de que a gente sabe que a presença dessa taurina aí, através de estudos, não se mostra tão relevante para gerar efeitos aí positivos ou negativos, tá? Mas tanto a taurina quanto a cafeína são realmente drogas psicoativas. São aquelas que vão trazer um estímulo direto em relação ao SNC, que é o Sistema Nervoso Central. Então, no momento que a gente ingere um energético, a gente passa a ter um pico inicial muito grande associada à estrutura circulante dessas drogas psicoativas, deixando a gente mais alerta, mais atento, mais ativo. E aí, claro, depois que há essa redução do cansaço, da fadiga mental, onde a gente diminui esse pico inicial dessa cafeína, a gente começa a ter o efeito aí do açúcar, onde passa a ter um nível de metabolização e passa a trazer todas as consequências associadas ao seu consumo. E é importante pensar nisso. Dependendo da dosagem que você, obviamente, venha a ingerir, o que acontece? Em um curto prazo, você pode ter um estímulo tão intenso, causando picos de pressão arterial, picos de frequência cardíaca, fazendo com que o seu sono fique desregulado e fazendo com que haja, obviamente, a excreção, a liberação de hormônios que são ditos hormônios de excitação, como a adrenalina, a noradrenalina, que vão também intensificar e que vão fazer com que haja a condição, obviamente, de gerar esses efeitos mais intensos. Então é por isso que é tão importante a gente
gente avaliar esse consumo do energético de uma maneira muito prudente, de uma maneira muito madura, para que a gente não consiga, obviamente, acreditar que isso tem que ser feito de uma forma natural. Até porque existem pessoas que estão trazendo processos, por exemplo, de infarto do miocárdio em função dessa ingesta meio que desenfreada, meio que sem uma regulação, sem um cuidado dos energéticos. E aí eu gostaria que vocês pensassem sobre 3 óticas. Primeiro, as drogas elas podem ser classificadas em 3 grupos de maneira bem sintética. As depressoras, as ditas estimulantes e as perturbadoras. As depressoras são aquelas que vão fazer com que você tenha uma diminuição da sua condição cognitiva, atrapalhando a memória, a concentração, enquanto o estimulante é o oposto. Né? E já as perturbadoras, que a gente pode até gravar em outro vídeo, vai alterar essa percepção de sentido, vai produzir alguns tipos de alucinações. Você sabe que a cafeína e o álcool são condições distintas. Enquanto a cafeína é um estimulante, o álcool é depressor. E aí é justamente isso que a maioria das pessoas, dos jovens, por exemplo, que consomem álcool junto com o energético, procuram que, em função dessa estrutura do efeito depressor que o álcool traz, a cafeína possa compor, ou seja, possa simplesmente minimizar, fazendo com que você consiga ter uma noite, por exemplo, mais ativa. Só que isso é o grande problema. A cafeína, em função desse estímulo, pode fazer com que os efeitos depressores do álcool sejam mascarados. E isso leva a comportamento de riscos muito intensos, ou seja, uma ingesta de álcool muito elevada, ou comportamentos inadequados do ponto de vista de respeito ao seu próprio limite físico, de respeito ao próximo. E isso faz com que, obviamente, você também tenha um processo de desidratação muito grande, porque tanto a cafeína quanto o álcool são extremamente diuréticos e fazendo com que você tenha esse fluxo urinário mais intenso, levando a uma estrutura de desidratação muito significativa. É por isso que a gente diz que a associação da cafeína com a bebida alcoólica e, obviamente, todo o açúcar ali que compõe a bebida energética é um grande risco para o sistema cardiovascular, de forma que estruturas de arritmias, de doenças do ponto de vista coronário vão passar a ser mais frequentes diante dessa ingesta que está se banalizando e está se pulverizando como sendo algo natural. E existem, inclusive, vários países que estão atuando de maneira muito incisiva sobre esses fabricantes para que os rótulos deixem bem expresso as consequências desse consumo. Pega essa dica, um abraço.